Olá, pessoal do Books Estima, sejam muito bem-vindos. Queria parabenizar nossos trabalhadores brasileiros pelo dia de hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Tanto aqueles que estão trabalhando em casa, tanto aqueles que estão trabalhando na rua. E que, por favor, aqueles que estão trabalhando, fora de casa, tomem os cuidados necessários para combatermos o coronavírus, né? Porque ele ainda não foi eliminado de vez, então a gente tem que ter esse cuidado. Hoje eu vou falar de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que essa obra recebeu nada mais e nada menos do que o prêmio da Fundação William Faulkner como livro representativo da literatura brasileira contemporânea em 1962. Eu tô com o roteirinho aqui, tá? Por causa que eu ressaltei bastante coisa no livro. Mas por que esse livro mereceu esse prêmio? Né? O porquê disso? A maioria dos livros, ou das resenhas, a gente fala primeiro do autor e depois do livro. Mas tô tão empolgada de falar primeiro sobre o livro que eu primeiro vou falar do livro, tá? Depois vou ressaltar algumas coisas do autor, do Graciliano Ramos. Porque o Graciliano, ele é um autor muito renomado na literatura clássica brasileira. Ele é um dos clássicos, aqueles clássicos que tu tem que ler na escola, porque é muito importante. Já caiu o Enem, já caiu o vestibular. Mas essa obra tem que ser apreciada além do que é uma obra para entrar no vestibular. Ela tem que ir além disso, né? Então, a Vida Seca, gente, conta a história de uma família composta por cinco componentes, que é uma família que vive fugindo da seca. Nós sabemos que no Nordeste tem esse problema grande com a seca. E a família, ela tenta fugir dessa seca em busca de uma vida melhor, de uma forma de viver melhor. Essa família é composta por Fabiano, que é o pai, sim, a Vitória, que é a mãe, que tem 2 filhos, o menino mais novo e o menino mais velho. Eles não têm nomes específicos, eles são exatamente relatados assim no livro. E também a mascote Baleia, né, que é a cachorrinha, que ironicamente tem esse nome Baleia, porque na verdade é uma cadelinha seca, pouco pelo, sabe? É aquele cachorrinho que aparece bem os ossos. Então de baleia ela não tem nada. É um nome irônico que ela tem. E, gente, vou falar um pouquinho sobre essa família, muito interessante, né? Que eles acharam uma fazenda abandonada no meio dessa caminhada, né? Na seca. E eles acharam essa fazenda e eles ficaram nela, só que tem um problema. Ela não estava totalmente abandonada. O dono acaba aparecendo, mas o Fabiano começa a trabalhar para ele, né? Em compensação de ficar ali por um tempo, né? E nesse livro é uma crítica gigantesca com a falta de direitos das pessoas que não têm tanta virtude, de pessoas que não sabem, elas querem, porém não sabem se defender. Aqui no livro vocês podem ver, né, até mesmo quem já leu, quem vai ler, vocês vão notar que as falas nesse livro são curtíssimas, muitas são onomatopeias, eles pensam no que vão falar, porém não conseguem reproduzir, porque eles não se sentem capazes de reproduzir palavras difíceis, como eles falam aqui no livro. Eles não conseguem se defender no meio de uma cidade em que eles podem ser muito bem explorados, onde eles são injustiçados, né? Na cidade, quanto no trabalho, né? Até mesmo o patrão do Fabiano, ele meio que quer passar a perna no Fabiano,
né, falando que o Fabiano tem várias dívidas, e isso gera juros, isso, aquilo. Só que o Fabiano não sabe para que, o que é juros, o que é essas coisas. E ao invés de explicar, ele tenta passar a perna no Fabiano, né? O Fabiano, o pai de família, ele acaba se metendo também numa briga, né? Que ele foi num barzinho comprar mantimentos para a família e ele acaba, né, se envolvendo numa briga com o soldado amarelo, né? Que seria no soldado. Eles especificam muitas outras pessoas da cidade, assim, como brancos. Esse soldado amarelo, ele é específico. E ele acaba, né, meio que vendo que o soldado poderia estar enganando ele, só que ele não consegue se defender, por causa que ele não sabe as palavras exatas para se defender. Então eles não têm vocabulário, eles pensam, sabem o que deveriam ter feito e não falam porque se sentem inferiores às outras pessoas. Então, tipo, é uma família que elas não conseguem se expressar, são uma família que não conhece os direitos que tem, e com isso eles acabam sempre sendo prejudicados, né? No Fabiano, dá uma olhadinha no meu coisinho. O Fabiano, ele até falou aqui que o Fabiano não tinha esperança de um futuro. Ele morreria de trabalhar para conseguir nada. Então, olha o poder dessa minha anotação. Por causa que eles não iam conseguir nada. Eles não têm nada, né? O caso, eles dormem numa cama de varas, eles não conseguem nada, eles não têm bens nem coisas materiais. É uma família que apenas sobrevive. E eles têm esse peso, eles sabem que nós não somos capazes de ter uma vida melhor, sabe? Então, eles vivem sempre nessa busca, né? E que é muito triste tu ver, porque são personagens que eles querem evoluir, eles querem ter uma vida boa, porém eles se sentem inferiores em meio à sociedade, né? A sociedade branca, como eles falam, os brancos, né? Que são as pessoas. Então é muito triste. Eu até anotei aqui. A obra relata sobre a falta de direitos dos personagens, pois eles não têm argumento para se defenderem e se tornam vítimas do dono da casa abandonada e das autoridades, né? O Fabiano, ele foi preso por causa dessa briga, né, no meio do jogo com o soldado amarelo, por simplesmente não conseguir se defender com palavras. Então, né, e ele, nessa decorrer toda, ele passou acho que um dia na cadeia, eu acho, se não me engano. E ele acaba, tipo, planejando uma vingança com esse soldado amarelo. Ele quer se vingar dele, de tudo que ele passou, de uma noite horrível que ele passou, das pauladas que ele recebeu. Então ele quer se vingar desse soldado amarelo. Mas depois, né, com o decorrer do livro, ele não consegue. Ele não consegue porque ele é uma pessoa, né, por mais que ele imagine, que ele queira se vingar, ele não consegue, porque não tá nele essa maldade, sabe? São só pessoas que sonham em um futuro que talvez não aconteça com eles. Até coloquei aqui que eles têm essa negação dos próprios direitos dos personagens deles mesmo, né? Eu coloquei aqui negação dos próprios direitos dos personagens.
Porque assim, a Vitória mesmo, ela sonha em ter uma cama de couro cru, né? Como ela relata aqui no livro. O Fabiano queria muito realizar isso, mas ele fala, nós somos miseráveis, nós não podemos realizar isso, né? E essa coisa toda. Então é muito triste. O livro é triste, mas interessante. Interessante pra gente abrir os nossos olhos, pra ver como essas pessoas, né, mais humildes, mais pobres, eles podem sofrer em meio a um mundo aonde que eles podem ser julgados, a um mundo em que ninguém se importa em, sei lá, ajudar o próximo, né? Porque durante o livro ninguém se importou nem falar para eles, vocês têm direito disso, vocês têm direito daquilo. Não, eles estão sozinhos. A família está sozinha. Então é muito, muito. Eu mesmo, quando eu li o livro, teve umas horas que eu, nossa, me arrepiei. Eu tava conversando até com os personagens falando, pelo amor de Deus, tem direito disso, por favor. Isso aqui, né? Tu pode se manifestar, sabe? E eu acho que o Graciliano, ele relatou muito na obra em que como as pessoas pobres não sabem dos direitos que têm, né? E com isso eles são usados. As pessoas se aproveitam porque o ser humano ele é ruim, né? O Fabiano mesmo fala que são pessoas ruins, que só querem, né, se aproveitar dele, se aproveitar das pessoas mais humildes, né? É meio complicado isso. Até mesmo os filhos, né? Os filhos do casal, eles perguntam até várias coisas. Vou até ler aqui um trechinho que eu marquei. Cadê? Que é o trecho do capítulo onde eles vão para uma festa na cidade, em que não sai boa coisa dessa. Eles não conseguem se encaixar na festinha da cidade. Os dois meninos espiavam os lampiões e adivinhavam casos extraordinários. Não sentiam curiosidade, sentiam medo, e por isso pisavam devagar, receando chamar a atenção das pessoas. Supunham que existiam mundos diferentes da fazenda, mundos maravilhosos na Serra Azulada. Aquilo, porém, era esquisito. Como podia haver tantas casas e tanta gente? Com certeza os homens iriam brigar. Seria que o povo ali era brabo e não consentia que eles andassem entre as barracas? Estavam acostumados a aguentar cascudos e puxões de orelha. Talvez as criaturas desconhecidas não se comportassem como Sinha Vitória, mas os pequenos retraíam-se, encontravam-se às paredes, meio encadeados, os ouvidos cheios de rumores estranhos. Então aqui mostra que eles não estão acostumados com muita gente, né? Em conviver com tanta gente. Eles falam aqui dos cascudos por causa que, como eu disse, né? São personagens que não conseguem demonstrar muito sentimento. Eles são secos, né? Eles são secos, eles são diretos, eles não demonstram muita emoção. Muita emoção, tanto que quando um dos guris tem alguma curiosidade em alguma palavra, assim a Vitória, ela repreende eles com algum cascudo, né? Por causa que ela acha que é curiosidade demais, né? Vocês estão curiosos demais para saber de tal palavra e tal, sendo que são pessoas que não sabem muito, né, das palavras. Né, falando basicamente é que o título Vidas Secas não é somente pela seca do Nordeste, é pelo que elas se tornaram, vidas secas na parte, né, contextual da seca, são vidas secas emocionalmente,
né? Pelo fato de tudo isso que eu relatei, são pessoas secas que só vivem de sonhos e talvez esses sonhos não sejam realizados, né? Uma personagem que eu queria ressaltar aqui no livro é a baleia, que é a minha personagem favorita do livro, que é a cadelinha, que é tudo que tá relatado no livro aqui, ó, né? Porque a baleia é a minha personagem favorita. A baleia, ela é diferente da família. Ela é apenas um cachorro, né, ali. Mas ela tem aquela coisa de ajudar a família. Ela, né, depois, no decorrer do livro, ela caça um preá pra assim a Vitória cozinhar, né, porque eles estavam passando fome. A baleia, ela é muito amiga do menino mais velho, né, que quando o menino mais velho tá triste ou coisa assim, ela se aproxima do menino mais velho e acaricia e fica do lado dele, e ele sente esse carinho que é transmitido pela cadelinha. Ela é uma das poucas personagens do livro que retrata, que consegue demonstrar a emoção, coisa que na família já foi perdida por N situações, né? Em que, vamos ser sinceros, se a gente estivesse no lugar da família, eu acho que a gente também seria um pouco secos, né? Com isso tudo que aconteceu. A baleia, ela é o elemento sentimental, né? Tem a parte muito triste do livro, né? Que a cadelinha a baleia, ela acaba ficando doente. E o Fabiano, para não prejudicar os filhos, ele teve que sacrificar a baleia. O relato não é, o capítulo, né, que tem o nome baleia, não é o fato de, o sofrimento do Fabiano para matar a baleia. E sim o que a baleia passou nesse trajeto até ela morrer. Então foi algo muito pesado. É algo muito pesado, né? Que eu chorei muito nesse capítulo. Eu acho que eu duvido quem não leu Vidas Secas não tenha chorado no capítulo da baleia, né? Que depois da morte dela, ela faz muita falta, principalmente pro Fabiano, né? Que ele fica com a imagem, né? Do sacrifício da baleia, né? Ele acaba até meio que se perturbando com isso, sabe? Porque ele sente muita falta da baleia. Que além de ser também companheira do menino mais velho, ela também era muito companheira do Fabiano. Então é uma obra linda, uma obra bem escrita. Ela tem umas partes que te deixa tensa. Não é uma obra feliz, tá? Tem gente que às vezes lê por prazer, né? Lê por prazer. Tu pode ler o livro com prazer, mas por favor, tu analisa o livro. O livro não é apenas para ler assim, deu, acabei, livro da seca, não. É para analisar e para tu levar para a vida, porque ele traz um conhecimento, ele traz uma, não digo uma lição, mas uma forma de vida que pode ser totalmente distante da tua, e tu não entende o lugar dessas pessoas, e com o livro tu consegue entender, né? Tanto no livro quanto também no outra resenha que eu já citei, a Carolina de Jesus. Como eu disse antes, era uma realidade totalmente fora da minha, mas com o texto da Carolina, né, com o quarto do despejo, eu consegui enxergar o sofrimento da Carolina na favela, o trabalho que ela passava na favela. E aqui, no Vidas Secas, você vê exatamente o trabalho que o Fabiano e a família dele sofre, né, por se acharem inferiores e por não terem nenhum conhecimento dos direitos que eles têm como pessoa, e também por acharem que o mundo é ruim, o mundo é feito de pessoas que só querem ser aproveitados, mais humildes, né? E pessoal,
Eu vou falar um pouquinho do Graciliano, né? Acabei falando demais da obra, né? Então eu vou dar uma breve resumida no Vida do Graciliano, né? Eu disse como eu estava muito empolgada em falar do livro, eu ia deixando o autor depois. Fiz ao contrário, né? Que é o Graciliano. O Graciliano nasceu em 27 de outubro de 1892. Ele é o primeiro filho dos 16 irmãos, né? Uh, ele já ele trabalhou em jornais como revisor e também publicando seus textos em jornais. Ele também já foi prefeito, né, de uma cidade chamada Palmeira dos Índios, que foi exatamente em 1921, né? Ele consegue ser eleito e é presidente por 2 anos dessa cidade. Foi nessa cidade por causa que ele perdeu 3 irmãos. Isso meio que prejudicou muito ele. Ele ficou muito triste em perder esses 3 irmãos, né? Então ele foi para lá por isso e conseguiu, né, ser prefeito de lá. Ele teve uma carreira muito importante na educação de Alagoas. Ele consegue um cargo na instituição pública de Alagoas, que é como seria na Secretaria de Educação hoje em dia. E ele estando nessa Secretaria de Educação, ele conseguiu triplicar a matrícula em escolas públicas e também fornecer merenda, material escolar e uniformes para as escolas mais pobres de Alagoas. Isso foi um marco muito grande tanto para Alagoas quanto para o próprio autor, né? É fascinante que ele, além de ser autor, ele foi essa figura importante no meio da educação, né? Então foi muito importante, né, saber disso do Graciliano, meio gratificante, porque eu, como professor de português, eu fiquei imensamente feliz por isso, né? Ele foi preso em 1936 por ter amigos, né, comunistas. Estamos vivendo uma época complicada para os comunistas. Ele ficou 10 anos na cadeia, mesmo não tendo provas contra ele. Então foi apenas por ele ter amizades comunistas que ele foi preso. Não, nada além disso. Depois, né, de um certo tempo, em 1951, ele foi presidente da Academia Brasileira dos Escritores, o que é um cargo muito importante naquela época. Quer dizer, é um cargo importante até os dias de hoje. Mas infelizmente durou pouco, porque em 1953 ele morreu de câncer no pulmão. O Graciliano era uma pessoa que fumava muito, né? Então infelizmente ele veio a óbito por isso, né? E aqui a gente termina nossa resenha, um pouquinho longa, né, dos outros vídeos, mas foi gratificante porque eu consegui trazer o que eu senti ao ler Vidas Secas, tá bom? Então, obrigada por assistirem até aqui o vídeo. E eu peço que vocês curtam no canal, compartilhem com amigos, que é sempre bom a gente recomendar um livro fantástico para outros amigos, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima.